O homicídio, né, o significado desse termo é destruir, voluntária ou involuntariamente, a vida de um ser humano, né? Então, o bem jurídico tutelado num crime de homicídio é a vida. É o bem mais importante que o ser humano tem, que, apesar da pessoa poder ter um patrimônio grande, a vida dela, sem dúvida, vai ser o seu maior patrimônio. E o Estado tem que tutelar esse patrimônio, esse bem jurídico, né? E aí ela ocorre voluntária ou involuntariamente. Essa destruição, esse ato de ceifar a vida de alguém de forma voluntária, nos remete ao dolo. E, de forma involuntária, nos remete à culpa, né? O dolo é querer, mas assumir o risco. Então, quando a gente quer e assume o risco, nós falamos em dolo. E a culpa é o simples fato de dar causa ao resultado morte de alguém, mas sem aí a intencionalidade. Então, dito isso, nós vamos agora para a questão da motivação do crime de homicídio. O Fiorelli, ele lista aqui 3 principais motivadores, que são sede de poder, desejo sexual e fanatismo. Existem outros motivadores para o crime de homicídio, mas aqui são os 3 principais, depois nós falaremos de outros também. Aí o autor, ele afirma que o fanatismo ele perdeu força no decorrer da história. O desejo sexual, segundo o Fiorelli, também é um dos grandes motivadores, assim como o fanatismo religioso, mas que com a evolução da sociedade, vamos dizer assim, com as relações se tornando, as relações sexuais que eu estou falando, se tornando cada vez mais frívolas, né? Mais superficiais, o Fiorelli ele afirma que a influência do desejo sexual como motivador perdeu força por esse motivo. E, por outro lado, o Fiorelli ele afirma que as questões econômicas, ao contrário do fanatismo religioso e do desejo sexual, que não deixou de ser motivador, não deixou de existir, apenas perdeu um pouco da força, as questões econômicas continuam e continuam de forma muito pungente na atualidade, que é a sede de poder, né? Culmina na sede de poder. Sem dúvida, grande parte dos homicídios, eles ocorrem por questões econômicas. E isso é um dos grandes motivadores do homicídio. Aí o Fiorelli, ele lista ainda outros 2 motivos, né, outros 2 motivadores potenciais do crime de homicídio também. Que é o motivo fútil, ou o motivo banal, né? O homicídio, o motivo banal, como, por exemplo, uma discussão de trânsito, uma palavra mal colocada, uma briga por excesso de barulho, vaga de carro na garagem, enfim, questões que poderiam ser facilmente resolvidas e no calor do momento a pessoa saca uma arma e dispara uma arma de fogo e acaba ceifando a vida de outra por um motivo banal. Então esse é um dos motivos que Fiorelli elenca. E ele afirma que os motivos banais para o crime de homicídio, eles evidenciam, pode passar o slide, por favor? Eles evidenciam uma sociedade com uma espécie de doença social endêmica.
Então, endêmica não, epidêmica. Cujo tratamento solicita um processo de vacinação em massa, capaz de erradicar muitos vírus que a ocasionam. E aí ele elenca aqui alguns desses vírus, né? Fazendo aí uma metáfora, uma figura de linguagem. E aí o primeiro vírus que Fiorello indica é a frágil percepção entre o certo e o errado. Ou seja, a inversão de valores, né? Conceitos frágeis de responsabilidade e de deveres. É um outro vírus causador dessa doença social que ocasiona um motivo fútil, ou seja, aliás, um motivo banal do homicídio. Um outro vírus que ocasiona esse motivo banal as desconsiderações dos direitos do próximo. Eu não sei se eu posso dizer como um egocentrismo, mas eu entendo que é um egocentrismo por parte das pessoas, onde há uma tendência de desconsiderar totalmente os direitos do próximo. O egocentrismo na nossa época é muito grande. Então, são homens amantes de si mesmos, né? Assim como fala o apóstolo Paulo lá nos seus sermões. Um outro vírus que também causa essa doença social que ocasiona o motivo banal do crime de homicídio é a falta de compreensão. A falta de compreensão das pessoas de que há soluções simples para problemas simples. As pessoas gostam de complicar as coisas. Eu não sei se por causa da correria do dia a dia, por causa da vida moderna, da falta de tempo, não sei. Mas esse é um outro vírus. A falta de compreensão de que existem soluções simples para problemas simples. É aquilo que nós somos instruídos, nós acadêmicos de direito, inclusive somos instruídos lá na matéria de teoria geral do direito a fazer, que é a solução consensual dos conflitos. Ou seja, sempre apresentar soluções para os problemas. E por mais complexos que eles sejam, tentar minorá-los ou mitigar os seus efeitos, né? Então, é um outro vírus que ocasiona o motivo fútil. E, por último, Fiorello ele indica a reduzida aceitação dos próprios erros. As pessoas têm dificuldade em aceitar que erram. E isso também faz com que ocorra homicídio por motivo fútil ou banal. O outro motivador pungente, atual, e que cada vez mais destrói vidas, uma vez que eu já falei sobre sede de poder, desejo sexual, fanatismo, falei agora sobre o motivo banal. O outro motivador, segundo Fiorello, que não está aqui no slide, mas eu fiz as minhas anotações aqui, depois eu vou até alterar o slide aí, para a gente enviar, é a droga. Um outro... Aí já não é mais nem um motivo, vamos dizer assim, psicológico, um motivo em abstrato, mas é um motivo concreto. A droga, ela é um dos grandes responsáveis pelo homicídio, pela existência do homicídio. E aí, o que acontece? A droga, ela é a combinação da ganância de poucos com a carência de muitos. Onde existe aí uma espécie de uma relação comercial entre os operadores das substâncias ilícitas, né? Que são os fornecedores, os distribuidores, os traficantes e o consumidor,
que é a parte, vamos dizer, hipossuficiente da relação, se a gente pudesse fazer uma analogia com o direito civil. E é uma relação muito perversa. Eu diria até que é uma corrente de homicídios. É uma corrente para a morte mesmo, né? Em todos os seus elos. E aí, o agir dos operadores da droga, dos fornecedores, distribuidores e traficantes, eles combinam duas coisas, que é a sede de poder e a esterilidade espiritual. Aí nós voltamos àqueles motivos iniciais que eu havia dito, né? Do homicídio. Como, por exemplo, a sede de poder, e quando se fala aqui em esterilidade espiritual, nós nos remetemos ao motivo torto. Então, esses operadores da droga, eles formam uma rede de logística muito grande, muito bem feita. O crime ele é organizado, fazem uso da tecnologia para poder gerenciar esse empreendimento, vamos dizer assim, e gerenciam o crime mesmo de dentro de uma cadeia, através de ligações, através de torpedos, de SMS, né? De mensagens de WhatsApp, recadinhos. Então, eles gerenciam o tráfico de entorpecentes. E aí, e do outro lado, da relação de consumo, vamos fazer essa analogia, do outro lado está o usuário, é o consumidor, tá? Aquela pessoa que ele está servindo como uma árvore a um parasita, que é o operador da droga, que é o fornecedor, que é o distribuidor, que é o traficante. Porque estão com a esterilidade espiritual desses agentes, eles sugam a seiva daquela árvore. Com um parasita, eles sugam. Então, a pessoa se torna dependente por N questões sociais, questões familiares, enfim. Às vezes vamos usar um termo assim mais popular, né? Às vezes por safadeza mesmo. Mas são N questões, são N motivos que tornam a pessoa um viciado, um dependente químico. E aí essa pessoa entra na corrente da morte. Ela entra numa cadeia onde ela é a consumidora e vai se ver, por vezes, obrigada a cometer crimes, principalmente se for o grande público-alvo desse comércio, né? Que são os jovens negros de periferia. Para quê? Para poder adquirir, para comprar aquela droga que está sendo comercializada. Mas, no momento que falta dinheiro, aí essa relação de consumo gera o quê? Uma responsabilidade por parte de quem comprou, né? Mas nós não estamos no estado onde o traficante, o operador da droga, vai poder executar um título judicial, cobrar o usuário. Então, nós estamos em um ambiente paralelo ao Estado. De que forma que vai ser responsabilizado esse usuário? Com sua vida. E aí, o fornecedor, ele não perdoa. As dívidas no tráfico são pagas com sangue, por homicídio, né? Aí o traficante também não perdoa, que vai ser aquele intermediário, né? O distribuidor, o traficante. E, por fim, o usuário. Então, a droga é um dos grandes motivadores do crime de homicídio. Professor, é o que eu tinha para falar.